Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Boa noite. O Senhor encheu meu espírito de alegria. Sabe, naquilo que o Jander acabou de falar, né, a respeito de que o nosso pastor, né, o pastor presidente da videira, né, ele teve essa visão de Deus, né, falando que é o ano da casa cheia. Ou seja, nós tínhamos compartilhado isso na quinta-feira, irmãos. E eu confesso diante dos irmãos e diante do Espírito Santo, irmãos, que eu não tinha ouvido nada disso, sabe, do pastor falando. Antes de iniciar a nossa ministração, eu quero poder, sabe, testemunhar algo aos irmãos, né, que, sabe, eu fiquei muito feliz, sabe em quê? A Dona Rosa, sabe, irmãos, muito feliz pela vida da Dona Rosa. Dona Rosa, foi essa semana na casa dela, ela disse que tinha sido curada, labirintite, era algo que ela sentia desde sempre, né, desde sempre, irmãos. Então isso é motivo de nós darmos glórias ao Senhor. Então eu creio que tem cada testemunho na vida dos irmãos. Então nós devemos se alegrarmos junto pelo aquilo que o Senhor faz no nosso meio coletivamente, mas também individualmente na vida dos nossos irmãos, amém? Então nós devemos ter essa gratidão ao Senhor. Sabe, tudo isso, irmão, que nós desfrutamos e tudo aquilo que nós venhamos a desfrutar, isso tudo vai acontecer por meio de uma pessoa, sabe de quem? Por meio do Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo, tudo isso que nós desfrutamos e tudo aquilo que nós iremos ainda desfrutar, não vai ser por meio do Espírito Santo. E essa será a nossa ministração. Quem é o Espírito Santo? Amém? Quem é o Espírito Santo? Sabe, irmãos, Jesus, antes dele ser crucificado, né, a palavra vai contar lá em João capítulo 14, que Jesus promete aos seus discípulos o Espírito Santo. Sabe, irmãos, o Senhor está ali conversando com os seus discípulos antes de ser crucificado, e ele promete aos seus discípulos o Espírito Santo. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em João capítulo 14. João capítulo 14. Eu quero ler com os irmãos o verso 16 e 17. Amém? Então, o que é que Jesus vai dizer aos seus discípulos? E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde reconhecê-lo, porque não o vê e nem o conhece, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Amém? Então, antes de Jesus ele ser crucificado, irmãos, ele promete o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, isso deve causar, sabe, no mínimo uma curiosidade, sabe, assim, meu Deus, quando alguém, né, ele está prestes a morrer, as últimas palavras dela é muito importante, né? Você fica ali, cara, o que é que ela vai dizer, quais são as últimas palavras? Aquilo é tão importante para aquela pessoa, como também para aquelas que estão ouvindo. Então, Jesus, antes dele ser crucificado, ele diz assim, ele promete duas coisas, a paz e o Espírito Santo. A palavra de hoje é sobre o Espírito Santo. Mas ele promete a paz, mas ele também promete o Espírito Santo. Ou seja, irmãos, isso deve causar em nós essa curiosidade de conhecer quem é o Espírito Santo. Amém? E ele vai além, Jesus ele vai além. Jesus ele vai dizer que ele vai rogar ao Pai para que envie o Espírito Santo, mas ele diz também que o Espírito Santo, irmãos, ele também iria testemunhar a respeito de Deus, né, e trazer os interesses do céu para nós, amém? Então isso está lá em João, no capítulo 15, um capítulo após o que a gente leu, João, capítulo 15, verso 26, irmãos, João, capítulo 15, verso 26, diz assim, ó, quando vier o Conselheiro, ou Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém, ou seja, que vem do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ou seja, o Senhor enviaria o Espírito Santo, e ele disse que o Espírito Santo, ele testemunharia a respeito de Deus, ele iria testemunhar aos discípulos, e isso nos alcançou, ele irá testemunhar a respeito dos céus, dos interesses dos céus a nós, amém?
Então, irmãos, ele promete, meu Deus, ele promete o Espírito Santo aos seus discípulos. Ele fala que enviaria o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo testemunharia a respeito das coisas eternas, as coisas do céu. Mas, sabe, em Atos, no capítulo 2, nós vemos ali a promessa de Deus, nós vemos a promessa de Deus ali se cumprindo sobre os seus discípulos. Nós vemos ali em Atos 2 que o Espírito Santo ele é derramado sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus. Ou seja, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Ou seja, esse batismo, irmão, uma coisa que nós precisamos entender é que o batismo do Espírito Santo, no qual os apóstolos foram batizados, nós precisamos entender, irmãos, que não foi simplesmente, eles foram envolvidos simplesmente, batizados simplesmente com o poder do Espírito Santo. Isso é uma realidade, mas nós devemos somente atentarmos para o poder do Espírito Santo. Eles também foram envolvidos, eles foram também envolvidos pelaquilo que o Espírito Santo é. Não só pelo poder, aquilo que ele causa, mas aquilo que ele é. Então em Atos 2 aconteceu isso, houve a promessa de Deus, mas houve aqui essa promessa sendo cumprida por Jesus aos seus discípulos. É claro aqui que por parte, irmãos, nós sabemos que iniciou aqui, nós estamos sendo alcançados e tem mais pessoas a serem alcançadas também. Amém? Mas aí, irmãos, é justamente o título da nossa ministração, mas a pergunta é: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Então, irmãos, Paulo, lá em Atos, no capítulo 19, Paulo, ele chega em Éfeso, no capítulo 19, Paulo ele chega em Éfeso, e ali ele encontra alguns discípulos, irmãos. Paulo ele encontra alguns discípulos ali em Éfeso, e Paulo ele faz uma pergunta ali semelhante àquilo que nós acabamos de fazer, semelhante. Então Paulo ele faz uma pergunta semelhante àquilo que nós acabamos de fazer. Qual a nossa pergunta? Quem é o Espírito Santo? E Paulo ele faz uma pergunta semelhante a esse discípulo que ele encontra em Éfeso. Então abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 19. Eu quero ler com vocês o verso 1 ao 8. Amém, irmãos? Então vamos ler. Atos 19 diz assim, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, o que Paulo perguntou aos discípulos? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram ao todos uns 12 homens. Verso 8, Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Ou seja, Paulo ele faz uma seguinte pergunta àqueles discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ou seja, ainda fica a dúvida, o que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Então, irmãos, nós ouvimos, sempre falar que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, nós sabemos e cremos só há um Deus. Nós cremos que só há um Deus. Mas também nós cremos que o nosso Deus ele consiste em 3 pessoas, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós precisamos entendermos isso, que Deus, ele é um só, mas ele consiste em 3.
que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, irmãos, uma coisa que nós não devemos tomar como conclusão é que, mesmo sabendo essa realidade, nós não podemos atribuir, ou seja, nós às vezes caímos no erro em atribuir que o Espírito Santo é a terceira pessoa em importância. Porque, eu tenho um entendimento de que Deus é um só, mas ele consiste em três. E toda vez que atribuímos o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, nós o colocamos muitas vezes como terceiro em importância. Amém? Então, irmãos, isso não quer dizer que o Espírito Santo ele seja a terceira pessoa em importância, né? Ou seja, ele fica em terceiro lugar, ou a medalha de bronze, né? Para ficar mais ainda explicado. A medalha de bronze, irmão. Então, irmão, o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo também é o próprio Deus. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa, mas o Espírito Santo também é o próprio Deus. Amém? Então, irmãos, lá em Atos, no capítulo 5, a Bíblia narra ali, né, a história de Ananias e Safira. Ou seja, em Atos, no capítulo 5, a história conta que Ananias, né, ele juntamente com a sua esposa, eles decidem, né, vender uma propriedade, né, pelo um valor X, mas em concordância, ele diz assim, nós vendemos por esse valor, mas quando nós chegarmos diante dos apóstolos, nós vamos dizer que o preço foi outro. Mas o interessante é a resposta, é aquilo que Pedro vai dizer a Ananias. Então abra sua Bíblia, vamos voltar, né? Lemos o capítulo 19, agora vamos ler o capítulo 5 de Atos. A gente acabou de ler Atos 19, vamos ler agora Atos 5. Então diz assim, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, irmãos, então nessa passagem nós podemos tomarmos aqui como conclusão de que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ou seja, no verso 3 de Atos 5, Pedro vai dizer: você mentiu ao Espírito Santo. Mas no verso 4 ele vai dizer: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Você mentiu para Deus. Ou seja, aqui nós podemos tomarmos a conclusão de que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Amém? Aleluia. Então vamos prosseguir. Então, irmãos, com isso, né, nós acabamos de entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele também é o próprio Deus. Com isso nós podemos concluir, irmãos, que o Espírito Santo, olha só, que eu preciso entender que o Espírito Santo, irmãos, ele não é uma energia. O Espírito Santo, ele não é um tipo de onda. O Espírito Santo, irmãos, ele não é um tipo de foguinho. Embora que nós, ao entrarmos em um relacionamento com Ele possa causar todas essas coisas, mas todas essas coisas, energia, onda, foguinho, sabe, irmãos, todas essas coisas não definem quem Ele é. Amém? Então, irmãos, o Espírito Santo, irmãos, ele é uma pessoa. Mais uma vez, falando aos irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é fundamental, irmãos, entendermos isso, porque nós, cada um de nós, somos convocados, irmãos, a nos relacionarmos com Ele.
nós somos convocados a nos relacionarmos com Ele. O Espírito Santo, a palavra vai dizer que Ele veio habitar em nós. Amém? Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, Paulo ele vai dizer algo à igreja de Coríntios. Ele vai dizer assim, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que o Espírito habita em vocês? Isso lhe foi dado por meio de Deus. Ou seja, Deus ele enviou o Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo. Vocês lembram da promessa de Jesus antes de ser crucificado? O Senhor ele nos deu o Espírito Santo. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos a casa do Espírito Santo. E nós somos convocados a nos relacionarmos com Ele. Amém? Então, irmão, nós somos convocados, irmãos, convidados a termos um relacionamento com o Espírito Santo. Nós somos convidados, irmãos, a crescer em intimidade com Ele. A perceber a voz quando o Espírito Santo está falando. Nós somos convocados a isso, a crescermos em intimidade, a podermos nos relacionar com o Espírito Santo, a poder ouvir quando o Espírito Santo está falando. Ou seja, exemplo, hoje é claro que nós percebemos, né, quando alguém está nos ligando, nós sabemos quem é a pessoa determinada hoje em dia, porque no momento que ela liga para nós vemos o contato ali, né, vemos a foto ou o nome da pessoa. Mas antigamente era diferente. Antigamente, para que você pudesse conhecer quem estava falando com você, você tinha que atender o celular, ou o telefone, e conhecer a voz da pessoa. Se ela não se identificasse antes, né? Dizer, olá, eu sou fulano. Mas você tinha que identificar quem era a pessoa na sua voz. Ou seja, quando você tem uma intimidade com alguém, uma intimidade diária com uma pessoa, só no alô você conhece quem está falando com você. Quando você se relaciona diariamente com uma pessoa, no momento que ela te liga e fala alô, você já sabe quem é. Ou seja, a mesma coisa é com o Espírito Santo. Então como é que eu percebo? Como é que eu percebo a voz do Espírito Santo? Intimidade. Eu percebo que é o Espírito Santo falando por causa da intimidade com Ele. Quando eu tenho intimidade, quando eu me relaciono diariamente com o Espírito Santo, eu sei que é o Espírito falando ao meu coração. Então, é um relacionamento. Nós somos convidados a esse relacionamento. Então, irmãos, nós acabamos de aprender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e o Espírito Santo também é o próprio Deus. Amém? Então, nós vamos entrar para o nosso segundo ponto. Nós possamos entendermos aqui, nosso segundo ponto é: qual é a evidência de quem tem o Espírito Santo? E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: quem tem o Espírito Santo? Ou eu tenho o Espírito Santo? Então qual é a evidência no qual nós podemos dizer que alguém tem, ou que alguém é cheio do Espírito Santo? Nós temos uma evidência, irmãos, que João ele vai dizer lá no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 12 e 13. João, Evangelho. João, Evangelho, capítulo 1. Quero ler com você o 12 e o 13. João, capítulo 1. Amém? Então diz assim, ó: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, ou seja, em outras traduções está o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, esse novo nascimento que aqui acontece, irmãos, é por meio do Espírito Santo. É por meio do Espírito Santo. Ou seja, esse novo nascimento, ela é uma ação sobrenatural de Deus. Ou seja, por meio do Espírito Santo.
Então isso podemos colocarmos como uma evidência, sabe? Mas mesmo com essa verdade, irmão, mesmo com essa verdade que nós acabamos de ler, sabe? Nós não podemos dizer de maneira confiável que realmente alguém tem ou que é cheio do Espírito Santo. Nós acabamos de ler uma verdade aqui, mas por base disso nós não podemos concluir dizendo que, nossa, fulano realmente tem o Espírito Santo ou que é cheio do Espírito Santo com base nisso. Porque alguém pode dizer, não, eu recebi o Senhor, eu aceitei Jesus, eu aceitei o apelo. Mas, sabe, essa não é uma evidência confiável. Que você pode dizer assim, não, fulano disse que recebeu o Espírito Santo, então ele tem o Espírito Santo. Então existe outra coisa que nós podemos ter como evidência que alguém realmente tem e que é cheio do Espírito Santo também. Então outra evidência também, irmão, que muitas vezes nós podemos ou que caímos no erro, é de achar que alguém que tem o Espírito Santo ou que é cheio do Espírito Santo, nós muitas vezes podemos cair no erro ou muitas vezes caímos pelo fato de dizer que por conta das manifestações dos dons espirituais. Muitas vezes nós concluímos que alguém, irmão, que flui, que demonstra os dons espirituais, é alguém que é cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós concluímos isso, sabe? Mas também essa segunda evidência, ela também não é algo confiável, no qual que nós podemos dizer com confiança que alguém é cheio do Espírito Santo. Mas aí você pergunta, não, mas com base em que você afirma isso, né? Com base em que você afirma que alguém que manifesta os dons não é alguém que não possa ser alguém que seja cheio do Espírito Santo? Embora, aí nós precisamos entender, embora que alguém cheia do Espírito Santo, ela manifeste os dons, mesmo assim nós não podemos tomar como conclusão, como a evidência confiável que ela é cheia do Espírito Santo. Amém? Ou seja, alguém que é cheio do Espírito Santo, ela vai sim manifestar os dons, mas eu não posso tomar como base algo para que eu possa tomar como conclusão, dizer assim, nossa, fulano ele manifesta os dons espirituais, aquele cara é cheio do Espírito Santo. Então não posso tomar como evidência. Aí você pergunta, irmão, mas como é que você afirma isso? Eu quero dizer algo para você, que lá em Mateus capítulo 7, abre a sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, Jesus ele vai falar algo muito interessante ali. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Diz assim, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, o que é profetizar? O que é expulsar demônios? E o que é operar milagres? Dons espirituais. Profetizar, expulsar demônios, operar milagres, são dons do Espírito. Mas o Senhor ele vai dizer algo muito forte aqui. Ele vai dizer assim, ó, nunca os conheci. Então eu não posso tomar como evidência que alguém seja cheio do Espírito Santo com base nos dons espirituais. Amém? Ficou claro, irmãos? Então eu não posso tomar como uma evidência confiável que alguém que seja cheio do Espírito Santo pelo fato dela manifestar os dons. Então, irmão, qual é a evidência que eu posso tomar de uma maneira confiável e dizer assim, realmente essa pessoa é cheia do Espírito Santo? Paulo ele vai dizer algo lá em Gálatas, no capítulo 5. Paulo ele vai dizer que o resultado do Espírito é, agora abra sua Bíblia lá, Gálatas capítulo 5, diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, irmãos, a maior evidência
A maior evidência de alguém que é cheia do Espírito Santo é ela a cada dia, em um relacionamento, em intimidade com Deus, ela ser mais amorosa. A evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo é ela a cada dia crescer em mansidão. É ela crescer em, crescer em paciência. Alguém que é bondosa. Essa é a evidência que eu posso dizer assim, nossa, fulano realmente é cheio do Espírito Santo. Para os homens, imagine homens, a sua esposa, uma mulher paciente. Imagine uma esposa paciente, tolerante. E para as mulheres, imagine mulheres, um homem amoroso. É o Espírito Santo purinho, irmãos. É o Espírito Santo puro. Alguém que realmente cresça, ou seja, o cara que exerce o sacerdócio do lar. O cara que assume a responsabilidade dentro de casa. Que realmente se torna o provedor, o sacerdócio, aquele que realmente busca diariamente de Deus para alimentar a sua família. Nossa, uma esposa vai colocar esse cara em um pedestal. Não estou dizendo que ela vai idolatrar, não entendam mal. Mas imagine isso, mano. Amém? Então a maior evidência, irmão, de alguém que é cheio do Espírito Santo é quando ela flui no fruto do Espírito Santo. Ou seja, o resultado é amor, mansidão, paciência, e aí vai, irmãos. Então, mais uma vez perguntando, qual é a evidência, né, de alguém que é cheio do Espírito Santo? E para que nós possamos entendermos melhor, eu trouxe aqui 2 exemplos. Então imagine, irmãos, alguém que chega aqui no nosso meio, e aí ele direciona a palavra para um irmão fulano e diz assim, ó, irmão, o Senhor me disse isso, isso e isso sobre a sua vida. Só que aquilo que o irmão acabou de falar sobre o irmão fulano é verdade. Então qual é a evidência de alguém do Espírito Santo? Alguém que chega e diz assim, conta verdades que estavam ocultas na vida do irmão, ou um segundo exemplo, que alguém está na rua, e aí chega um cara enlouquecido, e te dá um soco, e a sua resposta é, não, sem problema, vai em paz, eu não quero briga, eu não quero confusão, eu sei que você não está bem. Então qual é a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo? Alguém que chega aqui e libera uma palavra de conhecimento, ou alguém que age com mansidão, paciência e amor, quando alguém é agredido? O segundo exemplo. É o segundo exemplo, irmãos. Então, acabamos de entender qual é a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, quero voltar com vocês lá para Atos, capítulo 19. Voltando para Atos, capítulo 19. Não é que eu quero que os irmãos abram, mas é só para nós recapitular o que a gente leu. Então, irmãos, a Bíblia está narrando o seguinte, que Paulo, né, ele chega em Éfeso, ele chega em Éfeso, e aí ele encontra alguns discípulos. E com certeza, o que nós precisamos entender é que Paulo, ele passou algum tempo com aquelas pessoas. Passou um tempo X com aqueles discípulos. Irmãos, ele passou esse tempo com os discípulos, esses discípulos em Éfeso. E o que foi que Paulo viu nesses irmãos que o fez fazer a seguinte pergunta? Ou melhor, o que Paulo não viu naqueles irmãos que o fez ele fazer essa pergunta? E assim, realmente, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ou seja, o que levou Paulo a fazer essa pergunta àqueles discípulos, se eles realmente receberam o Espírito Santo quando creram? E trazendo isso para a nossa vida, irmãos, se Paulo, né, se ele estivesse aqui, é claro, se Paulo ele decidisse passar uma semana conosco, será que no final de semana Paulo iria chegar à mesma pergunta a nós? Sim, vocês receberam o Espírito Santo? Se Paulo ele passasse uma semana com o Antônio Carlos, 24 horas, todos os dias, será que no final da semana, no último dia, ele chegaria ao Antônio Carlos e perguntava: Antônio Carlos, você realmente recebeu o Espírito Santo?
Ou se ele passasse uma semana comigo, será que no final Paulo iria chegar para mim e dizer assim: Carlos, você recebeu o Espírito Santo? Então, irmão, Paulo ele toma essa conclusão, essa seguinte pergunta, baseado naquilo que a gente acabou de ler, em Gálatas 5, fruto do Espírito. Ou seja, o que Paulo viu ou que Paulo não viu naquele discípulo que fez com que ele fizesse essa pergunta àquele discípulo. Então nós devemos também trazermos para a nossa realidade. Será que realmente eu tenho crescido em mansidão? Será que eu tenho tido intimidade com o Senhor para que eu venha crescer, sabe, em paciência? Então, irmãos, talvez nós podemos dizer assim: nossa, não é isso que eu vivo, não é essa a minha realidade. Mas o que eu quero dizer é que nós não devemos, irmãos, buscarmos o fruto do Espírito Santo baseado no nosso esforço próprio. É algo que é espontâneo. Ou seja, uma mangueira, ela não se esforça para dar manga. No tempo certo ela vai dar fruto. Ou seja, assim somos nós não devemos buscar com esforço próprio, dizer assim: não, a partir de amanhã é 2023, não, amanhã eu vou ser mais manso, amanhã eu vou ser mais amoroso, mais paciente. Isso é esforço próprio. Você pode fazer por alguns dias, algumas semanas, mas depois você vai voltar ao mesmo. Então, irmãos, o que me faz fluir no fruto do Espírito é quando eu busco em relacionamento, em intimidade com Deus, é que eu vou crescer no fruto do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Então, irmãos, se eu cresço, eu sou cheio do Espírito Santo quando eu tenho intimidade com Ele, o que é que eu preciso? Eu preciso andar com o Espírito Santo. Eu preciso falar com o Espírito Santo, irmãos. Então nós somos convidados a andar com o Espírito Santo. Nós somos convidados a falar com o Espírito Santo. E qual é o papel do Espírito Santo? Qual o papel do Espírito Santo, irmãos? O papel do Espírito Santo é nos guiar. Esse é o papel do Espírito Santo. É nos guiar. Ou seja, o papel do Espírito Santo, irmãos, é nos guiar a esse homem perfeito. É nos guiarmos a sermos semelhante a Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Nos guiar a sermos semelhante a Cristo. Então, irmãos, nós precisamos buscarmos aquilo que é mais duradouro. Sabe, nós devemos buscar sim, há uma importância nos dons espirituais. Existe sim uma importância nos dons espirituais, mas nós devemos buscar com mais intensidade em relacionamento o fruto do Espírito, o resultado do Espírito. Nós precisamos buscar com mais intensidade, mas eu não quero que você entenda, saia daqui com o entendimento errado, de dizer que nós devemos desprezar os dons espirituais. Não quero que você saia daqui pensando nisso, que nós devemos desprezar os dons espirituais, até porque Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 1, Paulo vai dizer assim, procurai com zelo os dons espirituais. Então, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós devemos desprezar os dons. Eles são importantes sim. O que eu estou dizendo é que o fruto do Espírito, o resultado do Espírito, ele é algo mais duradouro. É eterno. Existe sim uma importância para os dons espirituais. Os dons espirituais, a palavra vai dizer que é um sinal. São sinais que acompanham aquele que crê. Então é um sinal. Mas os dons espirituais, irmãos, eles não são a finalidade. Não é a finalidade, são sinais, não é a finalidade. A finalidade é o fruto do Espírito, o resultado do Espírito Santo. Lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, João vai dizer o seguinte na sua carta. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ou seja, o que pode ser isso, irmãos? O fruto do Espírito. Então, à medida que nós contemplamos, irmãos, a Ele, somos mais parecidos com Ele. Ou seja, o fruto, mais uma vez dizendo, o fruto do Espírito é duradouro. Porque isso é eterno. O Espírito Santo, ele nos leva à semelhança de Cristo. Então, nós devemos buscar com mais intensidade, irmãos, em um relacionamento com o Espírito Santo, o fruto do Espírito, não desprezando os dons. Os dons são importantes, nós acabamos de ler. Amém, irmãos? Por quê, irmão? Porque dons sem fruto do Espírito é maldição. Uma pessoa, ele pode estar profetizando, ele pode estar curando as pessoas, e ao mesmo tempo ele pode estar roubando a igreja. Ou seja, dons sem fruto é maldição. Então, irmãos, os dons espirituais, ele é como se fosse um turbo de um carro. Ou seja, o turbo dá o que no carro? Potência. Os dons, ele dá potência, ou seja, é como se ele fosse o turbo. O turbo, ele vai dar potência ao carro. E o fruto do Espírito é como se ele fosse a direção. Ou seja, se eu tenho potência, mas se eu não tenho a direção, o que acontece? Vai acontecer um acidente, vai acontecer um prejuízo, vou causar dano. Ou seja, um carro com potência e sem direção, ele vai causar problema. Então, eu preciso sim dos dons, mas eu preciso muito mais dos frutos. Ele vai dar direção. Amém? Então, irmãos, nós somos chamados a sermos mais parecidos com o Pai. Então devemos, irmãos, buscarmos a semelhança, ou seja, fruto do Espírito, porque quando o Espírito vem, nos tornamos mais parecidos com Jesus. Então, quando o Espírito ele vem, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, ou seja, aquilo que vai dizer lá em Romanos 8, ele vai dizer que nós recebemos o Espírito de adoção. Ele vai dizer que nós recebemos o Espírito de adoção e que esse Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, se nós somos filhos de Deus, o que isso quer dizer? Que nós devemos sermos semelhantes ao nosso Pai. Amém? Devemos sermos semelhantes ao nosso Pai, irmãos. Ou seja, à medida que nós nos relacionamos com o seu Espírito, nos tornamos mais parecidos com Ele. Ou seja, no batismo de Jesus, né, quando João ele vai contar, né, o João o evangelista, ele vai contar sobre o batismo de João o Batista. Ele vai dizer que quando João ele batiza Jesus, ele diz que ele vê o céu se abrir, e ele vê o que? Ele vê o Espírito Santo descer, ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus e repousar, ou seja, ele vê o Espírito Santo descer sobre Jesus como em forma de pomba e permanecer em Jesus. Ou seja, irmãos, o que é que nós podemos fazer quando um pombo ele pousa sobre o nosso ombro? O que é que nós podemos fazer para que esse pombo, nós não venhamos a espantarmos esse pombo? Ou seja, nós podemos correr. O pombo está aqui no nosso ombro, nós podemos correr? Nós podemos pular? Não. Nós não podemos fazer isso. O que é que nós podemos fazer para que o pombo ele não voe? Devemos sermos guiados segundo a sua vontade. Amém? Então, irmãos, quando eu tenho um entendimento, quando nós temos o entendimento de que o Espírito Santo, ele não é uma força, quando eu tenho o entendimento de que o Espírito Santo ele é uma pessoa, eu me relaciono com ele. Ou seja, quando eu tenho o entendimento de que ele é uma força, eu não posso me relacionar com uma força. Mas se eu tenho o entendimento de que o Espírito Santo ele é uma força, o que é que eu faço? Eu vou me acordar de manhã, eu vou pegar a minha agenda e dizer assim, ó, Espírito Santo, está aqui minha agenda, me dá uma força. Mas quando eu sei que o Espírito Santo ele é uma pessoa, eu vou me levantar de manhã e vou dizer assim, ó, Espírito Santo, qual é a tua vontade? Espírito Santo, para onde eu devo ir? Espírito Santo, quais
as pessoas que eu devo me relacionar. Quando eu sei que o Espírito Santo ele é uma pessoa, eu sou guiado por ele. Então, irmão, o nosso desafio é sermos guiados pelo Espírito Santo. Esse é o nosso desafio, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Lá em Éfeso, lá no capítulo 2, verso 3, antes da gente ler Éfeso capítulo 2, eu quero dizer algo bem interessante. Por que nós somos desafiados a sermos guiados pelo Espírito Santo? Porque existe uma tal de carne, que a palavra do Senhor vai dizer que a carne, ela todo dia, ela se opõe ao Espírito Santo. Ou seja, existe uma luta diária, ou seja, se é diária, é todo dia, entre carne e Espírito. Para quê? Qual o motivo da luta? Para que eles lutam para um dos dois ter domínio sobre a nossa vida. Então existe essa luta constante, ou seja, nós somos desafiados a sermos guiados pelo Espírito Santo. E lá em Éfeso vai dizer o seguinte, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu quero ler com você o verso 3. Assim, Efésios capítulo 2, verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, irmão, antes de você receber o Espírito Santo, nós éramos guiados por duas vozes. Nós éramos guiados pela vontade da carne e nós éramos guiados pela vontade dos nossos pensamentos, ou seja, da nossa alma. Nós éramos guiados por essas duas vozes, ou seja, Paulo vai dizer que nós éramos escravos dessas duas vozes. Nós éramos escravos, ou seja, nós não tínhamos alternativa. Nós éramos guiados pela carne e pelos nossos pensamentos, pela nossa alma. Ou seja, então o que é que acontece? O Espírito Santo ele vem e ele vivifica o nosso espírito. Ele vivifica o nosso espírito, ou seja, agora não é somente duas vozes que fala dentro de nós. Agora existe uma terceira voz falando dentro de nós. Só que o que nós precisamos entendermos agora, que nós temos uma escolha. Antes nós éramos escravos. Nós éramos escravos pelo desejo, a vontade da carne e pela nossa alma. Hoje nós temos uma terceira voz. E agora nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos. Existe uma voz dentro de nós que Jesus vai dizer, vai chamá-lo de Espírito da Verdade. Então abra sua Bíblia lá em João, capítulo 16. João 16, verso 3 ao 15. Então o que é que vai dizer? Mas quando o Espírito da Verdade vier, ou seja, Jesus está dizendo quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo já veio? Sim ou não? O Espírito Santo já veio. Então quando ele vier, ou seja, ele já veio, ele já fez morada em nós. O que é que ele vai fazer? Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, irmãos, mais uma vez dizendo, qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é nos guiar. Sabe, irmãos, é anunciar a cada um de nós, nos guiarmos na verdade. Ou seja, ele vai falar, irmãos, ele vai falar a verdade sobre cada um de nós. E não é de si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo ele habita em nós, mas o Espírito Santo ele está diante de Deus, ouvindo de Deus, a respeito de Deus, a respeito dos céus. E ele vem e traz até nós a verdade. O Espírito Santo ele vai falar, ele vai trazer a verdade, ele vai anunciar a respeito da verdade, ou seja, ele vai ouvir do Pai e ele vai trazer para nós. Então, irmão, mais uma vez dizendo, o desafio para nós é sermos guiados na verdade.
Ou seja, irmãos, se nós somos guiados pela verdade, se nós somos guiados no Espírito da verdade, uma coisa eu quero dizer para cada um de nós: se nós somos guiados pelo Espírito da verdade, nós não erramos. Se você é alguém que é guiado pelo Espírito da verdade, você não erra. Ou seja, todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, quando nós temos uma ação desagradável, e que isso traz consequências negativas sobre nós, é porque nós não fomos guiados pela verdade. Toda vez que isso acontece, que nós tomamos decisões erradas na nossa vida, é porque nós não fomos guiados pelo Espírito da verdade. Então, irmãos, a pergunta é: nós queremos realmente, como igreja, nós queremos realmente ser guiados pela verdade? É isso que nós queremos, de fato, sermos guiados pela verdade? O Espírito da verdade? É isso que você quer, como pessoa, ser guiado pelo Espírito da verdade? Ou seja, irmãos, se nós queremos ser guiados pelo Espírito da verdade, vai ter coisas na nossa vida que nós vamos ter que abandonar. Se nós queremos sermos guiados pelo Espírito da verdade, vai ter práticas que nós devemos abandonar. Ou seja, vai ter certas amizades que nós devemos deixar. Por quê? Por que disso, irmão? Porque é a verdade. Tem pessoas sim, irmãos, que o Senhor realmente coloca na nossa vida, mas pessoas que nos levam a Jesus. E tem outras pessoas que, na verdade, em vez de ser seu amigo, eu não estou falando aqui de trazer inimizade, você não falar com fulano. Não, estou falando de amizade. Você falar é uma coisa totalmente de você se relacionar com essa pessoa. Então imagine uma pessoa mal intencionada, uma pessoa mal encarada, uma pessoa que realmente reclama, fofoqueira. O que é que ela vai causar na sua vida? Coisas positivas ou negativas? Negativa. Ou seja, maldição é o quê? Falar de maneira negativa. Então vai ter amizades que nós devemos deixar. Por quê? Porque é a verdade, o Espírito irá nos guiar na verdade, irmãos. Então esse é o nosso desafio. E para encerrarmos, eu quero só falar algo que está em Atos no capítulo 1, é que nós somos desafiados a sermos guiados pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes nós queremos lançar sorte sobre a nossa vida. Quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo, ou seja, quando nós não somos guiados pelo Espírito, nós estamos lançando sorte sobre a nossa vida. E lá em Atos, no capítulo 1, a palavra de Deus conta que os discípulos, Jesus estavam por cerca de 40 dias com os discípulos ali ensinando a eles, e quando ele vai subir aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos dizendo: não saiam daqui, permaneçam em Jerusalém. E os discípulos eles permanecem em Jerusalém, mas chega um determinado ponto que Pedro, ele chega ao discípulo e diz assim, Espírito Santo, isso aqui eu estou criando nesse momento agora, o Espírito Santo ainda não chegou, né? O Pai disse que viria, mas ainda não chegou, e enquanto ele não chega, a gente sabe que Judas, né, ele morreu, nós sabemos que ele veio para, realmente ele está ali na profecia, ele foi morto, já estava escrito isso, mas o que eu quero dizer aos irmãos é que está faltando um apóstolo, mais um discípulo para preencher a vaga de Judas. E aí o que é que eles fazem, os discípulos? Eles lançam sorte para escolher quem será o discípulo que irá substituir Judas. Ou seja, irmão, quando nós não somos guiados pelo Espírito da verdade, eu estou lançando sorte sobre a minha vida. Ou seja, eu vou estar lançando sorte, ou seja, quando eu quero me casar, se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou lançar sorte. Qual fulano que eu vou me relacionar? Qual será o fulano que eu vou construir uma família? Aí eu lanço sorte, né? Unidu, unide. Então, quando eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu estou lançando sorte. Ou seja, pode dar certo? Pode, mas também pode dar errado. Então, irmãos, o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é nos guiar na verdade, ou seja, é nos guiar à semelhança de Cristo, para que nós venhamos a viver em santidade
e podemos viver no sobrenatural de Deus. Amém? Então quero encerrar a palavra com os irmãos. Vamos colocar diante do Senhor que nós venhamos iniciarmos esse ano, sabe, buscando mais do Espírito Santo, sabe, conhecendo mais do Espírito Santo. Irmão, se você não sabe, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E como nós aprendemos, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ou seja, Deus habita em você, irmão. Deus habita em você. Você é santuário de Deus. Você é propriedade do Senhor. O Senhor selou você como sua propriedade. E o Espírito Santo, ele passou a habitar em nós. Ou seja, Jesus vai dizer lá em João que ele veio para estar conosco, habitar em nós para sempre. Ou seja, nós temos o Espírito Santo. Para onde nós vamos, nós levamos o Espírito Santo. Então que nós devemos termos esse zelo, irmão. Nós devemos termos esse zelo de realmente zelar o santuário do Espírito Santo. Nós devemos realmente sermos zelosos pelo corpo do Espírito. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. O nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo. Ele veio habitar. Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito. Paulo também vai dizer que todo pecado é fora do corpo. Mas o pecado da imoralidade, ele afeta o corpo. Sabe, ele afeta a morada do Espírito Santo. Que nós venhamos a sermos uma igreja que possamos, sabe, termos esse senso de arrependimento, temor ao Senhor. Que nós possamos estarmos de pé, irmãos.